Vamos lá. Querido Deus Pai, nessa noite, meu Pai, eu venho orar, Senhor, pelas famílias, Senhor, que se encontram aqui na Tua casa, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha derramar, Senhor, bênção, meu Pai, sobre cada um que se encontra aqui, Senhor. Que o Senhor venha derramar a bênção sobre a mãe, o pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha dar, meu Pai, entendimento para o casal, pela família, Senhor. Que eles venham ter entendimento, Senhor, entre eles, Pai. Que eles venham ter amor entre eles, Senhor. Oh, Jesus, santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha dar sabedoria para os pais também, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor, cuidar dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor venha dar, meu Pai, entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha dar seguimento para o pai, para a mãe, Senhor, para cuidar dos nossos filhos, Senhor. Oh, querido Deus, que o Senhor também nessa noite venha abrir portas, Senhor, para quem está desempregado, Senhor, o pai ou a mãe, Senhor. Que o Senhor venha derramar bênção, meu Pai, sobre todos os lares, Senhor, que se encontra aqui, que se encontra lá fora, que se encontra vendo, meu Pai, também na internet, Jesus. Oh, Jesus, nessa noite, meu Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por tudo, Pai. Que nessa noite, Pai, o Seu nome seja sempre louvado, Jesus. Amém, Senhor. E obrigado a todos. Glória a Deus, que nesse mesmo mover nós venhamos continuar com o nosso culto, né? Que agora é aquela hora abençoada de nós falarmos com Deus, de nós entregarmos o nosso melhor para Deus, né? A hora da oferta, a hora do dízimo, né? Que você possa estar demonstrando o seu amor a Deus. Eu quero chamar aqui a Kathleen nesse momento para a gente poder estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, vocês que estão na live. Vou estar falando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E gostaria que os irmãos que têm a Bíblia pudessem abrir para estar acompanhando. A Bíblia, o celular. É sempre importante estarmos em comunhão e união quando um ou outro está falando da palavra do Senhor, né? Quem puder estar acompanhando, se encontra em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 31. Vou estar lendo para não estar tomando muito tempo, mas os irmãos que forem acompanhar, Mateus 6, capítulo 6, versículo 31, diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, que o Senhor colocou no meu coração foi essa palavra, e que nos dias de hoje, né, nós estamos preocupados com coisas que nem aconteceram, estamos preocupados com coisas que nem temos, né, porque aprendi na psicologia que o ser humano, ele sempre quer mais, né? Ah, eu tenho uma calça jeans, passou na vitrine, nossa, agora eu quero aquela. Aí você compra aquela calça jeans, e aí lá naquela vitrine já tem outra e você... Então, muitas vezes, o que a gente quer, o que a gente pede para o Senhor, não é o que necessitamos. É desejo nosso, é vontade, coisa supérflua. E aqui na palavra, o Senhor, Ele diz que Ele sabe que de tudo que a gente necessita. Ele sabe que você necessita de ter um alimento ali todo dia na sua mesa. Ele sabe que está chovendo, que você tem que ter uma roupa de frio. O Senhor sabe. E é por isso que Ele provê todas essas coisas na nossa vida. Mas o problema é que nós, né, eu falo assim, muitas vezes até de mim, porque quando o Senhor fala comigo, primeiro corta para mim, para depois cortar para quem eu tenho que passar. E Ele diz assim... Você já tem, e você quer mais e mais, eu supro a sua necessidade. E o que você tem feito, como o pastor também falou na pregação anterior, sobre o que você tem feito para estar alcançando o seu sonho. Só está orando ou está agindo, está fazendo a ação.
Então o Senhor pede aqui para que a gente venha buscar o reino dele, sempre estar em oração, estar jejuando. Na Bíblia também diz assim, que é melhor a gente dar do que receber, né? Então muitas vezes você pode estar ofertando na casa do Senhor, não é só dinheiro, porque Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas essa obra precisa para comprar um microfone novo, precisa às vezes para arrumar uma caixa de som, precisa porque às vezes tem um irmão que precisa de uma cesta básica, né? E a casa do Senhor, ela tem que estar abastecida para que nós venhamos poder estar ajudando as pessoas lá fora, e que nesse momento você venha estar ofertando com um coração alegre, né? Não por necessidade, né? Falando, eu vou ofertar porque o Senhor vai me dar, né? Se for nesse pensamento, as coisas não andam. Então que você oferte com alegria, sabendo que a casa do Senhor, cada dia mais o Senhor vai estar melhorando, né? Porque é para a obra e para a honra e glória dele. E que você separe nesse momento, né, a oferta, o que o Senhor colocou no seu coração, o seu dízimo, né? Caso você não seja dizimista da casa do Senhor, em nome de Jesus eu profetizo na sua vida uma porta de emprego para que o Senhor venha bradar cada dia mais na sua vida, em nome de Jesus. Você que separou a sua oferta, se pudesse colocar de pé para a gente estar orando. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoando, Pai, a vida de cada um aqui. Os ofertantes, os dizimistas, Senhor. Mas aquele que não é, Pai, que o Senhor venha dar condições, Senhor, para que ele venha ser dizimista, ofertante da tua casa, para que nada, Senhor, venha faltar na casa de ninguém que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, enchendo todos os celeiros em nome de Jesus, tanto dos que estão aqui na igreja, Senhor, tanto daqueles que estão na live, dos seus familiares, e que nós, Pai, venha ter para estar ajudando o próximo, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que venha ser uma oferta abençoada, assim eu te agradeço, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ofertar, igreja. Aleluia. Vamos continuar nessa mesma alegria, adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Aleluia. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar sua chuva sobre mim. Quantas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Aleluia. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar
jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na vida do meu irmão. Na vida chove, na vida do meu irmão. Na vida do meu irmão. Aleluia. Ô glória. Salve de palmas. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluias, né? Que maravilha, né? Que culto abençoado, né? Até agora, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? E agora ainda tem mais, vocês acreditam? Olha só que bênção, né? Eu gostaria de estar chamando aqui o preletor dessa noite, o Wellington. Que vocês possam agora estender suas mãos aqui para cima. O irmão Daniel vai orar pela vida do Wellington e eu creio que Deus vai derramar aquela porção que você necessita, amém? Glória a Deus, cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estou meio rouco, eu estou meio gripado, irmão. Tô desde quarta-feira ruim. Mas Deus vai dar vitória, já deu vitória, né? Vamos orar aqui pela nossa bênção aqui. Senhor, meu Deus, estamos aqui, ó Pai, na sua presença, Senhor, depois desses louvores maravilhosos, Pai, pela presença dos irmãos que se encontram aqui na sua casa nesta noite, ó Pai. Viemos pedir a Ti, ó Deus, o Senhor vem estar usando grandemente a vida aqui do Teu servo, Deus. O Senhor vem colocar na boca dele, Pai, aquilo que necessitamos, ó Pai amado. Ouvir, Pai, o que precisamos ouvir da parte do Senhor, Deus. Abençoa grandemente a vida dele, ó Pai. Derrama chuva de graça, chuva de bênção, dê muita força a ele, Pai. Muita graça e muita sabedoria, Pai amado, a esse Teu servo que vai nos trazer a Sua palavra abençoada nesse dia de hoje, ó Deus. Eu agradeço, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Graça e paz, amém? Amém? Que bom que você está aqui nesta noite, né? Nesse frio, nessa chuva, né? Pudemos sair do conforto da nossa casa, né? E estar aqui. Obrigado. O tema de hoje, né? Não está aí, mas... quem é você, né? Quem é você? Talvez você já se perguntou quem é você? Talvez eu pergunte para o Eric, quem é você? Você vai falar, eu sou Eric, tal, tal, tal. Angelita, quem é você? Eu sou Angelita, tal, tal, tal. Então, nesta noite, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, aproveitando quem está vindo à escola de discípulo, né? Que está sendo ensinado sobre discipulado e tal. E foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, né? E eu creio que ela não sairá vazia daqui. Da mesma forma que você entrou, você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair diferente. Amém? A palavra se encontra lá em Marcos. Marcos, capítulo 1. Para quem não sabe, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Vem Mateus, depois Marcos, aí tem João e Lucas, que são os 4 evangelhos. Quase que jornalísticos da vida de Jesus, né? Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14. Amém? Eu deixei o fundo aberto ali no primeiro lá. Verso... Deixa eu ver, vai abrir ali? Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Marcos, capítulo 1, verso 14 em diante. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido,
e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém? Curve vossos olhos. Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui reunidos, Pai, como o seu corpo, Pai. Pai, a palavra agora vai ser pregada, Pai, oramos para que, em nome de Jesus, Senhor, toda distração, Pai, toda tentativa de Satanás, Pai, caia por terra, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro pedindo, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, Pai, nos torna sensível a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Pai, no nome de Jesus, oramos para que a sua palavra, Pai, ela não venha, Pai, sair daqui, Pai, da mesma forma que entrou, Pai. Que venha surgir efeito nos nossos corações, Pai. Fala conosco, Pai. Estamos aqui, Pai, sedentos, com fome de Ti, Pai. Pai, me usa, Senhor, na Tua presença para falar com os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra cristão, ela aparece só 3 vezes na Bíblia. Por mais que a gente fale bastante, né, cristão? A palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. E essas 3 vezes são no Novo Testamento. A primeira vez é lá em Atos 11, 26, lá em Antioquia. A segunda é Atos 26, 28, que é quando Paulo está pregando para o rei daquela época lá. Paulo está lá pregando e o rei fala assim para Paulo: você quer que eu vire cristão? Foi aí onde surgiu a primeira vez que falaram cristão. Depois tem Atos 26, 28. E depois tem lá em 1 Pedro 4, 16. Que Pedro diz assim: não se envergonhem de sofrer como um cristão. Amém? Cristão, irmãos, lá na Antioquia, naquela época, não era bem como um elogio, como é hoje. Você é o quê? Sou cristão. Não era um elogio naquela época. Cristão era mais como uma ofensa. Porque a palavra cristão, o que significa? Pequenos cristos. Então, cristão, a palavra é o quê? Pequenos cristos. Naquela época era um símbolo de ofensa aos discípulos. Porque Jesus, ele era uma figura de vergonha para eles. Alguém que foi crucificado pelos romanos, que foi morto pelos romanos, humilhado pelos romanos. Então, Jesus, para eles, era uma figura de vergonha. Então, quando os discípulos passavam, o pessoal falava: olha lá os pequenos cristos lá, olha lá os cristãos lá, os pequenos cristos. Então era algo como uma ofensa aos discípulos, a palavra cristão. Amém? E lá no século I, que é o Velho Testamento, se perguntasse para alguém o que você é, não existia essa palavra cristão. Se perguntassem lá no século I o que você era, a palavra muito usada que tem em diversos lugares era discípulo. Quando alguém perguntava o que você é, a pessoa falava: eu sou um discípulo. Não existia a palavra cristão. Amém? E, irmãos, é até mais legal você dizer que você é um discípulo, porque quando você diz eu sou um cristão, é algo muito abrangente. Talvez para o Eric cristão é uma coisa, para Angelita ser cristão é outra coisa. Tem alguns até que falam que é cristão, mas não praticante, né? Não sei de onde tiram isso. Mas, então, para alguns cristãos, eles têm um significado, para outros. Agora, quando você fala assim, eu sou um discípulo de Jesus, tem um peso maior, tem um significado maior. Você já foi específico no que você é. Amém? Então, quando alguém te perguntar, eu quero te fazer um desafio. Quando alguém te perguntar o que você é, você vai dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Amém? Eu não estou dizendo que você falar que você é cristão é errado. Não, não é errado. Mas entende a diferença? Eu sou um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Amém? E, irmãos, nesta noite, você já aprendeu
o que é discípulo e o que é cristão, mais ou menos, né? A diferença, o peso que tem as duas palavras, né? E na vida de Jesus, irmãos, nos evangelhos, você acaba vendo dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas que são muito presentes em Jesus. Quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava curando, quando Jesus estava expulsando os demônios, quando Jesus estava lá fazendo os afazeres dele, existiam dois grupos de pessoas que eram muito constantes nos evangelhos, que é a multidão e os discípulos. Amém? E esses dois grupos, eles tinham algo muito em comum, a multidão e os discípulos. E nesta noite aqui, eu queria perguntar para você, quem é você diante de Jesus? Você é a multidão ou você é o discípulo? Antes de você responder essa pergunta, eu quero que você entenda comigo que nesta noite aqui, nós temos pessoas que são discípulos e nós temos pessoas que são da multidão. Amém? E antes de você responder, irmãos, a gente precisa descobrir qual era a diferença desses dois grupos. Porque talvez eu ou você somos multidão aqui e não sabemos. Ou talvez você é um discípulo e não sabe ainda, não tem convicção disso. E nesta noite, irmãos, a diferença está na seguinte pergunta. A diferença dela, e você vai descobrir, está na seguinte pergunta. O que você quer? Se Jesus estivesse na sua frente e perguntasse, o que você quer? O que você deseja? O que você responderia para Jesus? Você não precisa falar em voz alta, mas pensa com você. Se Jesus estivesse na sua frente e perguntasse o que você quer, o que você deseja, o que você responderia para ele? Essa pergunta, irmãos, ela vai revelar a você se você é a multidão ou se você é os discípulos. Porque um dos dois você tem que ser. Porque se você veio até aqui nesta noite, no frio, na chuva, alguma relação com Jesus você tem. Ou você é discípulo ou você é a multidão. Um dos dois, porque se você veio até aqui, alguma relação com Jesus você tem que ter. Amém? Irmãos, a resposta da multidão é bem simples. A resposta da multidão é o que às vezes até nós mesmos fazemos essa resposta, porque nós não entendemos. Mas a resposta da multidão seria olhar para dentro de si. Quando Jesus perguntasse para você assim, o que você quer, o que você deseja, a resposta seria voltada para dentro de você. Seria voltada para dentro de si, seria totalmente pensado em você. Talvez você falaria assim, Senhor, eu quero tal coisa, a minha vontade é que tal coisa. Alguns diriam para Jesus lá, Senhor, eu quero ser curado. Outros diriam, eu quero uma prova que você é o Messias mesmo. Outros diriam, eu quero prosperar. Porque como a Kathleen disse, a gente é tentado a querer mais, querer mais, querer mais. Para o homem nunca tá bom. A gente sempre quer mais. Então talvez a nossa resposta para Jesus fosse, eu quero prosperar, Senhor. Ou eu diria, Senhor, me ajuda no meu casamento, paga tudo lá para mim. Então, irmãos, as nossas respostas muitas vezes são tentadas, a da multidão seria tentada a nós mesmos. Seriam, Senhor, eu quero tal coisa, faz tal coisa, minha vontade é tal coisa. Amém? E, irmãos, aqui está o grande problema. Aqui está o grande problema de tudo isso. Por quê? Porque lá desde Gênesis 3, irmãos, desde Gênesis 3, nós fomos contaminados. Nós somos contaminados com o pecado de Adão e Eva. Amém? E quando a gente foi contaminado pelo pecado, o pecado, ele é uma doença que ele ataca um órgão. O pecado, ele é uma doença que ele ataca um órgão, o coração. Ele ataca o coração. E quando a Bíblia fala sobre coração, ela não fala sobre o órgão físico. Ela fala sobre o centro das nossas vontades. Então você vê que o pecado, ele ataca um órgão, o coração, ou seja, o centro das minhas vontades.
Então, desde Gênesis 3, eu fui contaminado pelo pecado. Então, eu não sei mais pedir. Eu já não sei mais pedir, porque tudo que eu pedir vai ser para mim. Tudo que eu pedir vai ser pensado em mim. Tudo que eu pedir vai ser relacionado a mim. Senhor, quero isso. Senhor, faz isso. Senhor, isso. Por quê? Porque eu já não sei pedir. Porque eu fui contaminado nas minhas vontades. É o que Jeremias fala, 17:9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Então você vê que desde o Velho Testamento já é falado que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Então os nossos desejos foram contaminados, as nossas vontades foram contaminadas. E a gente já não sabe mais como pedir. Amém? Então, irmãos, agora o nosso coração, ele deseja o que é contrário a Deus. Ele já não deseja algo que é a favor de Deus. Ele deseja algo que é contrário. Por quê? Porque nós somos contaminados no centro das nossas vontades. Amém? Então, quando você vê lá uma propaganda no Instagram, no YouTube, seja onde for, TikTok, tá lá, faça o que o seu coração mandar, seja você mesmo, ouça o seu coração. Pode ter certeza que lá embaixo vai estar assinado, assim, ó, assinado capiroto, assinado Satanás. Porque essa é uma verdade do mundo, a verdade que eles carregam. Sigam o seu coração, faça as suas vontades, o que você pensa, o que você acha. Por quê? Porque nós somos tentados a isso, nós somos contaminados a isso. Amém? E, irmãos, Romanos 1, Paulo nos fala, Romanos 1, 24, para ser mais específico, quem quiser anotar. Ele nos apresenta algo muito assustador, porque Paulo, ele está lá dizendo que Deus, ele derramou a punição mais severa sobre o povo, porque ele fala que aqueles que não quiseram mais dar glória ao seu nome, aqueles que não quiseram mais louvar a Deus, aqueles que viviam como se ele não tivesse existido. E o versículo diz lá: por isso Deus entregou a pureza pelos desejos do coração deles. Diz que Deus derramou a ira dele, derramou a fúria dele sobre o povo. E qual é essa fúria, essa ira, esse juízo que Deus derramou sobre o povo? Alguém pode dizer? Seja feita a sua vontade. O juízo de Deus, como diz aqui, ó, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos dos corações deles. Então Deus falou: quer saber? Eu vou entregar vocês para alguém que é pior do que Satanás. Eu vou entregar vocês para alguém que é pior que Satanás. Vou entregar vocês para o seu coração. Por quê? Porque eu vou entregar vocês para o seu coração, então você fica com a sua vida, você vive da maneira que você acha que você tem que viver, você vive as suas vontades, aí você leva uma vida de pecado e põe uma total destruição. Foi o que Deus fez. Então você vê que Deus entregou eles para a própria vontade deles, alguém muito pior que Satanás. Amém? E talvez nesta noite, irmãos, nós viemos aqui talvez pedir o que Deus chama de juízo. Talvez nesta noite nós viemos aqui pedir os desejos do nosso coração, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que é voltado para nós. Amém? Então talvez nós viemos aqui pedir o que a Bíblia chama de juízo. E, irmãos, a maior punição de Deus para uma pessoa é realizar todos os desejos do coração dela. A pior frase que você pode ouvir de Deus para você é: seja feita a sua vontade. Por quê? Porque nós não sabemos pedir. Se nós formos fazer a nossa vontade, nós vamos levar a nossa vida para uma vida de pecado e total destruição. É ou não é? Então, irmãos, imagina que Deus está lá no céu e Deus te ama. E Ele vai liberar uma declaração de amor para você. Ele escreveu uma carta, perfumou, toda bonita, chegou para você a declaração de amor. E nessa carta está escrito assim, ó: não.
Já pensou? Se Deus fosse escrever uma carta, uma declaração de amor para você, e dentro dessa carta estivesse escrito não. Irmãos, essa é a maior prova de amor de Deus para você. O não de Deus. O não de Deus é a maior prova de amor. E por quê? Porque, irmãos, se condenação é ser feito a minha vontade, o que é salvação? O que é salvação? Salvação é o não de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que se nós formos fazer a nossa vontade, se Ele fosse fazer todas as nossas vontades, não teria salvação para mim e para você. Então, muitas vezes, o não de Deus é o ato de amor mais lindo que eu e você pode ter. Porque talvez uma atitude minha, uma vontade minha, pode me levar para a destruição, pode me deixar para longe dele, pode me fazer com que eu não volte mais para os caminhos deles. E Deus diz para você assim, ó, não. É o ato de amor mais lindo que Deus pode fazer para você, é dizer não. Porque nós não reconhecemos o que vai de vir. Mas Deus conhece, por isso que às vezes o ato de amor mais lindo é o não. Amém? E irmãos, muitas vezes a gente traz uma listinha pronta já, né? Do que você quer, o que você deseja. E, irmãos, imagine você estar diante de Jesus e você trazer uma listinha para Ele do que você quer. Então, se a gente aprendeu aqui que a resposta da multidão é essa, é ser feito, a minha vontade, o meu querer, se a multidão é ser isso, você deve estar se perguntando, o que deve ser a resposta de um discípulo então? Como que deve ser um discípulo? Amém? E a resposta do discípulo é muito simples. É muito simples. Tá, o que você quer? O discípulo, ele aprendeu que ele não sabe pedir. Ele entendeu já que a vontade dele está contaminada, está pecaminosa. Então o que ele falaria para Jesus? Jesus, eu quero o que você querer que eu queira. Eu quero o que você querer de total destruição. Então o discípulo, ele aprendeu a pedir. Ele sabe que ele não sabe pedir. Então ele fala, Senhor, eu quero o que você quiser. Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? E, irmãos, é muito legal que... Quem lembra aqui do Aladim? Da história do Aladim? Aladim é aquele jovem, né, que ele foi digno de entrar na caverna lá e tem um monte de tesouro. E lá ele encontra uma lâmpada, tem uns negócios meio escritos lá, apagado, né? E ele vai e raspa. E quando ele raspa, o que acontece? Quem lembra? Aparece um gênio, né? E o gênio fala para ele assim, ó. O que você quer? O que queres que eu te faça? O gênio fala para ele. E, irmãos, é muito engraçado que... Para você, qual é a definição de gênio? O que significa a palavra gênio? Um gênio é alguém que sabe de tudo, né? Nós dizemos que Albert Einstein é um gênio, né? Porque é um cara que criou uma fórmula que a gente mal sabe usar, né? A fórmula de Bhaskara, que ninguém sabe nem como que usa. Aqueles números, aquelas letras, né? Então nós tiramos ele como um gênio porque é um cara que tem um intelecto muito grande. E tá lá o Aladim e o gênio. E diante dele, irmãos, ele... O que ele devia ter feito? O que o Aladim, discípulo, devia ter feito pro gênio? Peraí, gênio, não, peraí. Se você é o gênio, eu sou o burro. Se você é o gênio, sabe de todas as coisas, eu sou o burro. Então, gênio, o que você acha que eu devo pedir? O que você acha que eu devo querer? Essa devia ter sido a resposta dele para o gênio, né? E, irmãos, nesta noite, o que eu quero dizer para vocês é que você não está diante de um gênio. Nesta noite, você não está cantando para um gênio, você não está adorando para um gênio, você não está
conversando com um gênio. Você está diante do autor e consumador da nossa fé. Você está diante daquele que tudo foi feito por ele, para ele, e todas as coisas são feitas através dele, e que tudo que existe só existe por causa dele. E é sério que você trouxe uma lista de desejo para ele? É sério que você trouxe uma lista de desejo para ele? Irmão, quem é você? Multidão ou discípulo? Quem é você? Jesus está te chamando nessa noite, você aceita? E, irmãos, só existe uma habilidade do discípulo. Você deve estar se perguntando, então o que é necessário para mim ser um discípulo? O que é necessário para mim ser um seguidor? O que é necessário para mim me tornar um discípulo de Jesus? E só existe um curso que você pode fazer para se tornar um seguidor. Só existe uma habilidade, só existe uma coisa que você tem que fazer para ser um discípulo, um seguidor, que é seguir. É só seguir. Amém? E, irmãos, a grande habilidade do discípulo é seguir. O chamado de Jesus, irmãos, é que a gente possa se despir do eu sei. Possa se despir do eu sei o caminho, eu sei para onde ir, eu sei o que eu devo fazer, eu sei todas as coisas. Não, é você se despir de tudo isso e só seguir. Só seguir. Amém? Então, irmãos, quantos aqui já seguiram alguém dirigindo? Quantos aqui de carro já seguiram? Aquele dia nós seguimos, né? Um ou outro, mas seguindo para um dia, né? Ou você já seguiu alguém na rua, alguma coisa do tipo? Quantos aqui já? Quando você está seguindo alguém, o que é necessário para seguir? O que é necessário? Só seguir, não é? Você só segue. Você tira toda aquela atenção que você tem ao redor de tudo, das coisas, você só foca naquela pessoa que está na sua frente. Você só segue. Amém? Então você já não tem mais que saber o caminho, você já não tem que conhecer o lugar, você não tem que saber para onde virar, para onde ir, qual caminho é melhor, qual rota é melhor. Não, você só precisa confiar e seguir. Então, irmãos, quando você segue alguém, você só fixa os olhos naquele lá. Então você fala assim: eu vou virar aonde ele virar, eu vou ir aonde ele ir, eu vou seguir aonde ele seguir, eu vou fazer o que ele fazer. Por quê? Porque agora eu só preciso seguir. Amém? Então, irmãos, nessa noite, nós não precisamos fazer nada, apenas fixar os olhos naquele que está na nossa frente. Nós só precisamos fixar e seguir naquele que está na nossa frente. Se ele virar, eu vou virar. Se ele for reto, eu vou ir reto. Se ele seguir esse caminho, eu vou seguir esse caminho. Se ele for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele for para a direita, eu vou para a direita. Se ele dizer não, eu vou dizer não. Se ele falar sim, eu vou dizer sim. Porque eu só vou fixar os meus olhos e seguir aquele que está na minha frente. Amém? Fixe os olhos nele. Você, irmãos, às vezes nós se perguntamos: será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Será que eu faço isso, eu faço aquilo? Irmãos, você não é nada disso. Você só é os olhos fixos nele. Amém? E, irmãos, lá em Gênesis 6:9, tem um cara chamado Noé. Diz que Deus olhou para a terra naquela época, só havia um homem que Deus achou lá no meio de todo mundo, que era Noé. E olha o que a palavra diz em Gênesis 6:9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, de todo aquele pessoal lá, era o único, justo e íntegro. Então você deve estar se perguntando: mas o que Noé fez para ser justo e íntegro diante dos olhos de Deus? E olha o que diz, irmãos, no final dessa frase: Noé andava com Deus. Amém? Então você vê que para Noé ser um homem justo e íntegro
ele andava com Deus. Porque a definição de sucesso na Bíblia é você andar com Deus. Mas o que o mundo diz é Deus andar com você. É como se você falasse: Jesus, pega a sua cabeça, põe aqui no meu fardo e vamos. Ao invés de Jesus falar para você: não, pega a sua cabeça e põe no meu fardo e segue-me. Então a definição de sucesso na Bíblia é nós andarmos com Deus e não Deus andar com nós. Quantas vezes já ouvimos pessoas falar: não, mas Deus anda comigo, Deus está comigo. Irmãos, isso é o que o mundo quer dizer para você. Mas o sucesso da Bíblia é nós andarmos com Deus. É Deus na frente e nós atrás. Se Deus pisa aqui, eu piso aqui. Se Deus pisa ali, eu piso ali. Se Deus faz isso, faz nisso. Porque os meus olhos estão fixos nele. O que ele fizer, eu vou fazer. Noé, irmãos, não era um especialista em construção. Noé não era um especialista em arcas. Noé só era uma coisa: obediente e sabia seguir ordens. Entenda nessa noite, Noé não era um cara especialista em construção. Noé não era um cara especialista em arca. Ele só era um cara que sabia seguir ordens e obedecer àquele que estava na frente dele. Amém? Então, irmão, sucesso na Bíblia é você andar com Deus. Amém? E é muito legal que muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós estamos vivendo uma vida de frustração. Nós estamos vivendo uma vida de frustração. Porque o que é frustração? É quando as nossas vontades, os nossos desejos não são atendidos, é ou não é? Você se frustra por aquilo que não acontece, que você queria que acontecesse. Sim ou não? E eu estava ouvindo o Douglas e ele estava contando a história do filho dele. Ele falou que um dia ele chegou com o filho dele lá, ele tem 2 filhos, e no outro dia ele tinha que acordar cedo, 6 horas, acho, da manhã. E ele chegou para os filhos dele e falou assim: ó, chegar em casa, vocês vão fazer 3 coisas. Você vai, pega a água, põe seu pijama e dorme. Beleza? 3 coisas. Pega a água, põe seu pijama e dorme. Diz que ele chegou em casa, aí o filho dele já: não, tive uma ideia, preciso pegar alguma coisa lá no carro. Já fugiu, né? Das 3 coisas que os filhos tinham que fazer. Aí, diz que ele chegou na cozinha e falou: não, tive outra ideia, pai. Eu vi lá que tem uma experiência assim, tal, de química, essas coisas. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Aí diz que o pai dele virou e falou: não, não quero ver. Aí diz que ele já olhou assim: você não quer ver, pai? Ele falou: não, não quero ver. Não quero ver. Mas você não quer ver o que seu filho vai fazer? Aí ele falou: não, não quero ver. E diz que o filho saiu chorando lá pro quarto lá. Mas ele não conseguiu cumprir o quê? 3 ordens. Vai, pega a água, põe seu pijama e vai dormir. Você viu que no meio disso, ele criou outras situações. E no final de tudo ele saiu frustrado e foi pro quarto dormir. E o que eu quero dizer, irmãos, nesta noite, que a fonte da frustração do filho dele não foi o não do pai dele. A fonte de frustração do filho dele foi inventar uma nova vontade que vai além daquilo do pai dele falou. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a culpa da sua frustração não é de Deus. A culpa da sua frustração é que você faz novas vontades que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos frustramos, nós vivemos uma vida frustrada porque nós queremos gerar novas vontades que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Que é o que a multidão fazia: eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e não nunca: o Senhor, o que você quer para mim? Quais são as suas vontades para mim? Quais são as suas ordens? Então, a nossa fonte de frustração é quando a gente cria novas vontades que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Muitas vezes nós andamos frustrados porque nós achamos: nossa, Ana, mas você não devia ter vindo com esse sapato. Você não devia estar sentado aqui. Você devia ter ido lá. Você devia estar você não devia estar com a perna cruzada aí. Kemerson não devia estar em pé ali. Eu acho que o mundo devia estar assim. Então a gente vive frustrado porque a gente acha que sabemos de tudo e queremos a coisa do nosso jeito e não é. Nós criamos vontades e desejos dentro de nós que não estão alinhados com a vontade de Deus. Por isso nós nos frustramos. Amém? E, irmãos, o que a gente não entende e que o filho dele não entendeu
é que o que era um não para um experimento químico, irmãos, o que era um não para nós, é que ele era pequeno demais para entender que por trás de um não existia todo um plano de fundo. De um pai que tinha que dormir e acordar às 6 horas da manhã. E o que a gente não entende é que nós somos pequenos demais e não conseguimos compreender todo o plano de fundo por trás de uma ordem. O que nós não conseguimos entender é que assim, que por trás de um não de Deus existe todo um plano de fundo. Assim nós... E Deus está falando algo, Ele está expondo algo para nós, e nós estamos dizendo, não, Deus, não tem sentido. Mas porque somos pequenos e não conseguimos compreender a história daquilo que Deus está fazendo em nós. Então somente obedeça. Muitas vezes nós nos frustramos porque Deus diz não para nós. Mas o que nós não compreendemos é o que Deus tem por trás, a história que Ele tem por trás da nossa vida. E muitas vezes nós falamos, não, Deus, não é desse jeito. Não está legal assim, mas nós nos frustramos porque não compreendemos a história, somos pequenos demais para entender o que Deus tem para nós. Então, irmãos, somente confia e obedeça. Porque imagina se Noé questionasse Deus de construir uma arca. Imagina se Noé chegasse e falasse, não, Deus, eu acho que não é assim. Por que construir uma arca? Eu nem sei construir. Imagina onde estaria Noé agora. Então, irmãos, Noé, ele obedeceu e confiou. Se nós somente confiarmos e obedecermos, nós vamos nos dar muito bem. A frustração já é algo que não vai nos afetar. Por quê? Porque a minha vontade é a vontade do Pai. E não me frustro mais, porque a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus. Amém? Você pode usar nesta noite, irmão, a sua capacidade de inteligência, de sabedoria, de um monte de coisa para obedecer às ordens de Deus e às vontades de Deus. Ou você pode usar sua capacidade de intelecto, de sabedoria, de inteligência para criar novos desejos. O que vai ser? O que vai ser? Você vai usar a sua capacidade para criar novos desejos ou apenas obedecer à vontade de Deus? É isso que faz a diferença de um discípulo para a multidão. Porque a multidão só estava lá querendo ver os milagres, querendo que Jesus fizesse as coisas para elas. Os discípulos não. Seja feita a tua vontade. Eu não me frustro, porque o que Jesus fizer, eu vou me contentar, porque é a vontade dele. Se ele me disser um não, é a vontade dele. Se ele me disser um sim, é a vontade dele. Então, eu confio e sigo as ordens dele. Amém? Porque, irmãos, o mais legal disso tudo, de obedecer e de seguir, é que quando você chegar lá na frente, você não chega e bate no peito, eu sou top, eu consegui. Não, eu não sou top, ele é top, ele conseguiu, ele me trouxe até aqui. Amém? Ele me trouxe até aqui, é mérito dele, eu só segui e obedeci. Amém? Então, irmãos, o mais engraçado disso tudo e o mais legal é que Jesus na Bíblia, ele era um discípulo. Jesus, ele chamou o pessoal para ser discípulo porque ele era um discípulo. Ele fala, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Eu não estou falando o que eu quero, eu falo o que o Pai manda. Eu não curo quem eu quero, eu curo quem o Pai manda. Eu não faço tal coisa porque eu quero, eu faço porque o Pai manda. Então Jesus, ele era um discípulo. Ele era um discípulo. E ele fala para os irmãos, sejam meus discípulos também. Me sigam, façam o que eu vos disser. Que é o que Jesus fazia com o Pai. E algo muito interessante, irmãos, que eu estava vendo, é que Jesus, no Getsemane, lá em Mateus, lá no Getsemane, tem algo muito intrigante, assim, se você parar para ver. Porque a vontade de Jesus estava diferente da do Pai. Por um momento, a vontade de Jesus estava diferente da do Pai. Sim ou não? Quem já leu? Por quê?
Porque ele começa a entrar lá no Getsemane, ele chama os amigos dele, vamos orar e vamos orar. E a palavra diz que ele ficou pelo menos 3 horas lá, orando. E ele começa essa batalha no Getsemane, e ele soa sangue, e ele fica 3 horas lá. E sabe o que ele estava dizendo lá? Ele estava ajoelhando e falando assim: eu não saio daqui enquanto a sua vontade não estiver alinhada com a minha. Ele ficou 3 horas lá falando: Senhor, Pai, eu não saio daqui enquanto a minha vontade não estiver alinhada com a sua. E foi assim por 3 horas. E depois, irmãos, que ele saiu de lá, você não vê ele abrindo a boca mais nada e se entregando para a vontade do Pai. Amém? E hoje, irmãos, é até bom nós termos um convite para entrarmos num Getsemane desse. Porque muitas vezes o meu coração, o seu coração, ele não quer perdoar. O seu coração, o meu coração, ele não quer fazer a vontade de Deus. O meu coração, às vezes, Deus fala: faz isso e você: não quero. Faz aquilo, não quero. Então, irmãos, às vezes nós temos que entrar no nosso Getsemane e falar: Senhor, eu não saio daqui enquanto a minha vontade não estiver alinhada com a sua. Se a multidão, ela faz suas próprias vontades, ela quer suas próprias vontades, seus próprios interesses, eles fazem aquilo que eles acham certo. O discípulo não, ele fala: Senhor, eu não saio daqui enquanto a minha vontade não estiver alinhada com a sua. O que o Senhor querer, eu quero. O que o Senhor disser, eu obedeço. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Porque eu aprendi que eu não sei pedir, eu não sei querer, e eu só preciso fixar os olhos em você. Amém? E o convite, irmãos, de Cristo para nós nessa noite é: eu quero ser a voz que vai dizer para você quem você é. Eu quero ser a voz que vai te guiar no meio disso tudo. Amém? E, irmãos, é muito legal porque lá em Salmos 119, Jesus ainda ia vir muito tempo depois e tal. E eu creio que foi Davi que escreveu, né? Não sabe ao certo quem foi que escreveu. E lá em Salmo 119, consegue por aí, Matheus? Lá em Salmo 119, Salmos 119. Quem sabe quantos versículos tem em Salmo 119? Chuta aí alguém. Quase. Tem 176 versículos. É o maior que tem da Bíblia. E em Salmos 119, que eu creio que foi Davi, ele encontrou 176 vezes de dizer: eu amo a sua vontade, Senhor. Ó, pode colocar o primeiro mesmo. Olha o que ele diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, ou que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentado para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei-me com retidão de coração, quando tiver aprendido aos teus justos juízos. Observei os teus estatutos para não desamparares totalmente. Com o que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as suas riquezas. E assim ele vai, e fala: como é bom, Senhor, seguir as tuas ordens. Como é bom andar no seu caminho. Como é bom te seguir. Como é bom te adorar. Como é bom fazer tudo o que você manda. 176 formas de dizer: Senhor, eu amo seguir as tuas ordens. Amém? Que nesta noite, irmãos, nós possamos olhar para nós e pensar: será que eu sou a multidão? Eu sou o discípulo? Porque a multidão, ela não sabe pedir. A multidão, ela se frustra por causa do centro das suas vontades.
A multidão, ela quer uma coisa, Deus diz não, ela se frustra. A multidão, ela olha para dentro de si. Mas o discípulo não. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer. Seja feita o que você quiser que eu tenha que fazer. Amém? Irmãos, Jesus, Ele está nos chamando. Ele vem com a boa nova para nós. E qual é essa boa notícia, irmãos? Qual é a boa notícia de hoje, eu e você ser um discípulo de Deus? A boa notícia é: os nossos pecados estão perdoados. A dívida, irmãos, foi paga. Você não irá mais para o inferno. Deus quer te adotar como filho. Ou melhor, Deus quer que nós sejamos discípulos dele. Deus quer nos ensinar no centro da nossa vontade. Jesus, Ele quer nos transformar e sermos semelhantes a Ele. Fique de pé no seu lugar. Feche os olhos no seu lugar. Imagine nesta noite. Quero que você pense com você. Você não precisa falar para o irmão do seu lado, para outra pessoa. Mas que você pense no seu lugar. Será, Senhor, nessa noite que eu sou a multidão ou sou o discípulo? Será que nessa noite, Senhor, se o Senhor estivesse aqui e me falasse: o que você queres? Será que eu escolheria as minhas vontades, os meus desejos, ou eu falaria: seja feita a tua vontade? Nesta noite, irmãos, você aceita o convite de Jesus a você se tornar discípulo dele, a você seguir ele, a você entregar a sua vontade, o seu eu, você se despir do seu velho homem e falar: Senhor, eu aceito ser um discípulo do Senhor, eu aceito te seguir, eu aceito ouvir o seu não de amor. Eu quero estar no centro das tuas vontades. Eu quero o que o Senhor querer. Eu quero que as pessoas olhem e a definição de sucesso na minha vida seja: ele anda com Deus. Amém? Comece a falar com o Senhor. Nessa noite, se você sente alguma dificuldade em ser discípulo, se você quer, mas não consegue, porque muitas vezes o seu coração te domina, as suas vontades, os seus desejos. Muitas vezes você até quer que a vontade de Deus seja feita, mas você não consegue. Muitas vezes você até quer seguir, fixar os olhos em Deus, mas não consegue. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus, nesta noite, Ele está nos chamando para ser discípulos dEle. Sermos seguidores fiel dEle. Sermos imagem e semelhança. Senhor, meu Deus, ó Pai, aqui estamos reunidos, Pai. Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai, nesta noite, Senhor. Pai, porque eu aprendi que eu não sei pedir, Senhor. Eu aprendi que o meu coração, ele está contaminado no centro das minhas vontades, Pai. Pai, nesta noite eu oro, Senhor, pedindo para que seja feita a Tua vontade, Pai. Pai, eu oro para que os meus olhos estejam fixos no Senhor, Pai. Eu oro para que no nome de Jesus, Pai, eu seja um discípulo do Senhor, Pai. Pai, que as pessoas olham, Pai, e a definição de sucesso na minha vida, Senhor, sejam: Ele anda com Deus. Pai, que a definição de sucesso na minha e dos meus irmãos sejam: Ele anda com Deus. Pai, que eu possa ser um seguidor, Pai. Pai, que eu possa chegar e falar: eu estou aqui porque Ele me trouxe aqui. Tudo é mérito dEle, tudo é por Ele, para Ele. Todas as coisas são feitas para Ele. Pai, no nome de Jesus, me torna seu discípulo, Pai. Que eu não seja a multidão, Pai, que espera pelo milagre, que espera pelas vontades sendo feitas, Pai. Mas que eu seja um discípulo, Senhor, que fale: seja feita a Tua vontade, Deus. O que o Senhor quiser, eu vou querer, Pai. Seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né?
Que você possa sair com essa palavra aí no teu coração, né? Quem é você, multidão ou discípulo? Que hoje a gente venha realmente aprender o que nós aprendemos, o que é ser um discípulo, e que a gente venha guardar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado por essa palavra, fala um amém mais alto aí. Glória a Deus. Queria estar chamando o irmão Kemison aqui na frente, para poder estar finalizando esse culto que foi maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluias. Graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Eu creio que eu e você recebeu essa palavra tremenda, a qual o Wellington nos trouxe nessa noite. Uma palavra a qual veio de encontro a mim e você. E que eu e você não seja somente cristão. Como o Wellington falou, tem muitos que falam, eu sou cristão, mas eu não sou praticante. Mas eu e você somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6, aleluia, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O cristão, ele adora, ele busca, mas não pratica. O discípulo, ele segue os passos de Jesus. Então eu e você saiba que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que eu e você leve essa palavra no nosso coração, que a gente venha praticar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Cada um é um membro do corpo de Cristo, e cada um juntos somos mais fortes. Fazemos a diferença no meio dessa multidão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aplauda Jesus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Tá com fé aí? Faça sua mão com conchinha para receber a bênção apostólica. Com fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos diremos juntos, amém. Aplauda Jesus, cumprimente o seu irmão e glorifique a Deus.